Eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês nesta noite. A bênção estar aqui com Ari, um homem a quem amo, respeito e admiro. Ouvir o Paulo é sempre um desafio. E a gente fica com aquela sensação de que a gente está ainda engatinhando toda vez que escuta o Paulo. Sua capacidade extraordinária dada por Deus é algo que encanta a gente. Mas hoje eu quero partilhar com você algo que tem afligido a minha alma, algo que tem inquietado meu coração em relação à igreja. E eu já tenho compartilhado essa mensagem em outros lugares, mas eu confesso para vocês que eu, como pastor, ando um pouco apreensivo, angustiado e até aflito com aquilo que tenho visto, ouvido por esse Brasil afora. Deus me tem dado o privilégio de em mais de 1000 igrejas, das mais diferentes matizes denominacionais, e parece-me que este diagnóstico está presente na vasta maioria das igrejas. E eu hoje gostaria de trazer esse desafio para o seu coração. Eu quero que você abra comigo então sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, e nós vamos ler dos versos 9 a 13. Apocalipse 1, 9 a 13. Está escrito: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Agora capítulo 3, por favor, versos 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és quente nem frio. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa nenhuma. E nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, a fim de te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Pois eu repreendo e disciplina a quantos amo, sê, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci, sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Meus irmãos, já corria o ano de 54 da era cristã, quando Nero assumiu o governo de Roma como imperador, aos 17 anos de idade. E desde que esse jovem imperador assumiu o governo de Roma, é que a preocupação de um período muito difícil surgiria na vida da igreja. Ele era um camarada louco, megalomaníaco, violento e devasso. Mandou matar sua própria mãe, outros membros da sua família. 10 anos depois que Nero estava governando Roma, exatamente no ano 64, precisamente no dia 17 de julho daquele ano,
Este homem, diz os historiadores, incendiou a capital do império. Queria reconstruir a Roma mais bela. Subiu para o alto da torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira, assistindo de lá o espetáculo das chamas destruindo a cidade. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio, de 17 de julho a 24 de julho de 64. Quando o incêndio acabou, a cidade estava devastada. Dos 14 bairros de Roma, 10 deles foram devastados. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio nos cristãos. E começa ali uma brutal, sangrenta e cruel perseguição. Os historiadores afirmam que faltou madeira na época para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes que foram crucificados. Os crentes eram cobertos de piche, amarrados nos postes, queimados vivos para iluminar as ruas e as praças de Roma. Um verdadeiro massacre. 2 anos depois, ano 66, explode uma rebelião dos judeus em Israel, mormente em Cesareia Marítima, porque uma sinagoga judaica fora profanada e os zelotes, que nunca foram favoráveis ao governo de Roma e Israel, se rebelaram. Naquela época, Roma manda para lá o general Tito para tentar resolver aquele motim, aquela rebelião. 2 anos depois, ano 68, Nero está numa situação insustentável com o Senado romano. O Senado o depõe, ele entra em crise, tira sua própria vida e se mata. 2 anos depois, ano 70, a rebelião em Israel é incontrolável. O general Tito cerca Jerusalém, invade Jerusalém, destrói Jerusalém, queima o templo de Jerusalém, passa ao fio da espada milhares de judeus e cristãos e promove o que nós chamamos de a maior diáspora, a maior dispersão dos judeus de todos os tempos, desde o ano 70 até 14 de maio de 1948, quando Israel retorna ao seu território. Nesse mesmo ano, o imperador Vespasiano inaugura em Roma o Coliseu. E numa festa de 100 dias de inauguração, mais de 10.000 cristãos foram mortos com requintes de crueldade. Eles eram enrolados em peles de animais, jogados nas arenas para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Verdadeiro banho de sangue. Ano de número 86 da era cristã. Assume o governo de Roma Domiciano, chamado de Segundo Nero, pela crueldade com que perseguiu a igreja. O primeiro imperador a arrogar para si o título de Senhor e Deus, pois foi este imperador que deportou o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, capital da Ásia Menor, para a ilha do Mar Egeu, a ilha de Pátimos. E vale ressaltar que a essas alturas o único representante do colégio apostólico vivo era João. Todos os demais apóstolos estavam mortos pelo viés do martírio. Certamente o propósito de Domiciano era calar a voz do último apóstolo do Senhor Jesus Cristo, fechando-lhe todas as portas na terra, isolando-o nessa ilha vulcânica. Mas quando todas as portas se fecharam para João na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Até nas horas mais sombrias, amargas, adversas, Deus está no trono. As rédeas da igreja estão nas suas poderosas mãos. Deus nunca perdeu o controle. Aquele dia era um dia de domingo. Era o dia do Senhor. Quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Diz que quando João se voltou para ver quem falava com ele, ele não viu quem falava com ele. Ele viu 7 candeeiros de ouro. Ele viu as 7 igrejas. E no meio das igrejas, um semelhante a filho de homem. O mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja. Mas o Cristo que João vê
Não é mais o Cristo angustiado, com angústia mortal, chorando, suando sangue, prostrado sobre os seus joelhos, daquele Getsêmani. O Cristo que João vê não é mais o Cristo humilhado, cuspido e esbordoado do sinédrio judaico. O Cristo que João vê não é o Cristo humilhado, vilipendiado do pretório romano. O Cristo que João vê não é o Cristo que caminha carregando uma cruz pesada debaixo dos apupos e vaias de uma multidão ensandecida, tresloucada, sangue sedenta. O Cristo que João vê não é o Cristo suspenso entre a terra e os céus, pregado naquela cruz. O Cristo que João vê é o Cristo da glória, é o Cristo vencedor, é o Cristo onipotente. Diz o texto que seus cabelos não estavam mais cheios de sangue e poeira, mas eram brancos como a neve, como a lã. Seus olhos não estavam mais empapuçados de sangue, mas eram como chamas de fogo. Suas mãos não estavam mais esmagadas pelos cravos, mas sustentavam a igreja. Seus pés não estavam mais presos ao lenho, mas eram como bronze polido. Sua voz não estava mais embargada pela sede, era como voz de muitas águas. E o seu rosto não estava mais desfigurado, mas brilhava como o sol no seu fulgor. Quando João vê o Cristo da glória, ele cai aos seus pés como morto. E o Cristo da glória põe a mão direita sobre ele, diz: não temas, João, eu sou o primeiro e o último. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Nós não adoramos o Cristo que esteve vivo e está morto, nós adoramos o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. No verso de número 13, vemos que Jesus está no meio das igrejas. No meio. E eu quero dizer para você, com toda a convicção de fé, que Jesus está no nosso meio nesta noite. E é porque Ele está no nosso meio nesta noite que nós estamos aqui. Porque se Ele não estivesse aqui, não teria sentido estarmos aqui. E Ele está no nosso meio. Não apenas de forma estática, olha comigo o capítulo 2, versículo 1. Porque diz aí que Ele não está apenas presente no meio das igrejas, mas Ele anda no meio das igrejas. E eu quero dizer para você também que Jesus está andando entre nós nesta noite, para sondar a igreja, para corrigir a igreja, para exortar a igreja, para encorajar a igreja, para fazer promessas à igreja. E há um estribilho que se repete em todas as cartas, em todas elas, sem exceção. O estribilho é este: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Para 5 dessas igrejas, Jesus foi usar a mesma expressão. Para a igreja de Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, diz assim: eu conheço as tuas obras. Aquilo que seu pai não sabe, eu sei. Aquilo que a sua mãe não sabe, eu sei. Aquilo que seu marido não sabe, eu sei. Aquilo que a sua mulher não sabe, eu sei. Aquilo que o seu pastor não sabe, eu sei. Ninguém pode esconder nada daquele cujos olhos são como chama de fogo. Ele conhece a nossa vida. Mas para a igreja de Esmirna, a mais pobre igreja da Ásia, Jesus usa outra expressão e diz assim: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Me conforta isso, porque há momentos que eu estou muito aflito, angustiado, e Jesus está me dizendo: eu conheço o que você está passando, eu conheço a sua dor, eu conheço os seus dramas, eu conheço as suas lágrimas,
Eu sei aquelas noites indormidas, aquelas madrugadas insones, aquelas horas de pavor e horror da sua alma. Eu sei o que você está passando. A sua dor está presente diante de mim. E Jesus me choca com o seu diagnóstico, porque você e eu temos uma ideia de que seja uma igreja rica. O que é uma igreja rica para nós? Uma igreja que tem muitos membros? É uma igreja que tem um templo suntuoso? É uma igreja que tem um orçamento robusto? É uma igreja que tem muita gente influente na sociedade? O que é uma igreja rica? Para a mais pobre igreja da Ásia, Jesus Cristo diz assim: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Pobre na terra, rico no céu. Pobre financeiramente, rico espiritualmente. Rico diante dos homens, pobre diante de Deus. Esse era o diagnóstico de outra igreja, a igreja de Laodiceia. Aquela igreja tinha a melhor autoestima da Ásia. Aquela igreja se olhava no espelho e dava nota máxima para si mesma. Aquela igreja batia palma para ela mesma. Aquela igreja formava um grande coral e cantava o hino "Quão grande és tu" diante do espelho. Aquela igreja dizia: eu sou rica, abastada, não preciso de nada. E Jesus Cristo olha e faz um outro diagnóstico: não, tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. O que é importante não é ser rico diante dos homens, é ser rico diante de Deus. Agora Jesus olha para a igreja de Pérgamo e vai fazer uma outra avaliação, outro diagnóstico, e diz assim: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Eu não sei exatamente por que Jesus Cristo disse isso sobre Pérgamo. Eu só sei que Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia Menor. Só perdia para a capital, que era Éfeso. Mas duas coisas me levam a crer que Jesus estava dizendo o seguinte: primeiro, quando se concorria na Ásia Menor qual cidade construiria o primeiro templo de adoração ao imperador romano, Pérgamo ganhou a concorrência de Éfeso. E Pérgamo construiu o primeiro templo de adoração ao imperador como uma divindade. Talvez o que Jesus esteja nos dizendo é o seguinte: qualquer lugar onde um homem é colocado no pedestal, qualquer lugar onde um homem é venerado, qualquer lugar onde um homem é aplaudido como uma divindade, aí está o trono de Satanás, porque o humanismo idolátrico é satânico. Deus não divide a sua glória com ninguém. Na igreja de Deus não tem espaço para projeção humana. Acabamos de ouvir nesta noite uma das mais brilhantes exposições acerca do que significa ser servo. E aquele a quem chamamos de Senhor diz: eu sou servo e eu vos dei o exemplo. Segundo lugar, possivelmente porque Pérgamo hospedava o templo de Esculápio, o deus da cura. E o símbolo deste deus da cura, deste ídolo que era adorado na Ásia Menor como deus da cura, era uma serpente. E é por isso que até hoje, quando você vai ao seu médico, você vai ver bordado no jaleco branco do seu médico uma serpente. Isso vem de Pérgamo, isso vem de Esculápio, isso vem do deus da cura. Talvez o que Jesus esteja nos dizendo é que qualquer adoração a um ídolo criado, forjado pela mente humana, aí está o trono de Satanás. Porque embora o ídolo seja nada, gesso, madeira, prata, bronze, ouro, ele tem boca, mas não fala. Ele tem pés, mas não anda. Ele tem mãos, mas não apalpa. Ele tem garganta, mas não sai som da sua voz. Embora o ídolo é nada, Paulo diz que o que está por trás dos ídolos são os demônios. O que está inspirando a idolatria é o próprio Satanás. Mas curiosamente, onde Satanás tem um trono, aí Deus planta uma igreja, para que o nome de Cristo seja adorado e seja servido. Jesus está andando no meio das suas igrejas, e Ele está andando no nosso meio nessa noite. E na medida que Ele anda no meio das igrejas, Ele vai fazendo uma avaliação, fazendo elogios a umas, censuras a outras. Há duas igrejas, Jesus Cristo não faz nenhuma censura, só elogio. Quais igrejas? Esmirna e Filadélfia.
Esmirna era mais pobre, Filadélfia era mais fraca. Jesus Cristo diz: eu conheço as tuas obras, tu tens pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Para 4 igrejas, Jesus Cristo faz elogios e faz censuras. Para Éfeso ele elogia aquela igreja pelo seu zelo à palavra, à verdade, à sã doutrina. Os falsos mestres queriam invadir a igreja, e o apóstolo Paulo havia alertado a igreja sobre isso. E os falsos mestres queriam entrar, os falsos apóstolos queriam entrar, e aquela igreja se manteve firme, resistindo seu zelo pela verdade. Isso nos ensina uma gloriosa mensagem hoje, porque há muitas igrejas hoje que, no afã de se tornarem populares, de arrebanharem pessoas, mudam a mensagem, substituem o evangelho por um substituto barato do evangelho, pregam um outro evangelho, pregam uma mensagem mais palatável, mas ao gosto do freguês. E é preciso dizer com todas as letras que o nosso papel não é sermos populares, mas sermos fiéis. Nós não temos o direito de mudar a mensagem para agradar as pessoas. Nós não fomos chamados para sermos artistas, mas para sermos servos. E Jesus elogia aquela igreja pela sua fidelidade. Nenhuma igreja que transija com a verdade de Deus pode agradar o Deus da palavra. Mas Jesus se dirige a esta mesma igreja e diz assim: eu tenho uma coisa, porém, contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. E aqui me vem um grande risco, porque às vezes na defesa da verdade a igreja pode perder a piedade. Conserva a sua ortodoxia, mas perde o seu fervor. Conserva a sã doutrina, mas perde o seu entusiasmo. É ortodoxa de cabeça, mas é herege de conduta. Tem fogo na mente, luz na mente, como dizia Jonathan Edwards, mas não tem fogo no coração. Isso é dramático. Dramático. Talvez nas nossas chamadas igrejas históricas, graças a Deus, a gente não vê heresia. Muito raramente você vê uma heresia pregada, mas também falta fervor. Como dizia John Wesley aos seus alunos: meus filhos, ponham fogo no seu sermão, ou então põe o seu sermão no fogo. Falta fervor, queridos. Falta fervor. Jesus Cristo elogia a igreja de Tiatira, porque aquela igreja agora, quando escreve, tem mais fé, mais obras e mais amor do que lá atrás. Mas Jesus diz assim: eu tenho uma coisa contra ti, é que tu permites que esta falsa profetisa Jezabel induza o meu povo à prostituição. Agora preste atenção uma coisa: Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. Nós poderíamos ser a igreja mais acolhedora da cidade. Nós poderíamos ser a igreja onde o culto fosse a coisa mais gostosa de participar da cidade. Nós poderíamos ter uma congregação plena de comunhão, de koinonia. Mas se nos falta a sã doutrina, essa igreja também não agrada a Jesus. Nós não podemos separar o que Deus uniu: teologia e ética, doutrina e vida, credo e conduta, teologia e piedade. Jesus elogia a igreja de Pérgamo. Os líderes da igreja de Pérgamo, sobretudo o seu líder principal, Antipas, foi martirizado na igreja. E diz os historiadores que dentro de um boi de bronze carbonizado. Está escrito aí no seu texto sobre o martírio de Antipas. Mas nessa mesma igreja, onde tem crente morrendo pela sua fé, tem gente flertando com o pecado, seguindo as doutrinas de Balaão, vivendo uma vida completamente compactuada com o pecado e muito amigável com o mundo. Isso me deixa perplexo.
Porque numa mesma igreja, que escuta o mesmo pastor, que participa do mesmo conjunto, que canta no mesmo coral, que se reúne à mesa para participar da mesma ceia do Senhor, tem crentes cheios do Espírito Santo e tem gente vivendo em pecado. Tem gente andando com Deus e tem gente apenas imitando a fé cristã. Um arremedo de cristianismo. Jesus se dirige à igreja de Sardes. E aquela igreja tinha uma fama na cidade, uma igreja viva, avivada. Talvez o culto daquela igreja impressionasse tanta gente. Tem muita gente que pensa que espiritualidade é sinônimo de emoção. Se tiver calafrio na espinha, é espiritual. Se sentir alguma coisa esquisita, então é de Deus. Se tiver algum êxtase, então é o Espírito Santo. Mas uma mensagem como a que ouvimos agora há pouco do Paulo, que às vezes dá um nó na nossa cabeça e nos faz pensar, a gente pensa, onde está o Espírito Santo? E Jesus Cristo olha para essa igreja, que talvez dá tanta importância à emoção, ao sentimento, ao êxtase. Jesus Cristo diz, não, você só tem nome que vive, você está morta. Essa fachada aí, esse verniz aí, não passa de uma casca. Não tem realidade, não tem substância, não tem concretude, não tem realidade. Mas o que me choca, queridos, é que Jesus é tão diferente de mim, de você, na análise que faz da igreja. Porque a visão que ele tem é diferente da minha. A igreja que se diz rica, Jesus Cristo está dizendo, não, você é pobre. A igreja que diz que é pobre, Jesus, não, você é rica. A igreja diz que está viva, Jesus, não, você está morta. A igreja diz, eu sou fraca, mas eu coloquei diante de você uma porta aberta. Isso me leva a duas conclusões. O importante não é o que você pensa a seu respeito. O importante não é o que as pessoas dizem a seu respeito. O importante é o que Jesus diz a seu respeito. Jesus não tem uma opinião sobre nós. Jesus tem um diagnóstico. Ele conhece a nossa vida. Mas agora preste atenção comigo, e eu queria que você voltasse sua atenção para o capítulo 3. Me deter um pouquinho aqui. Para a igreja que tinha a melhor autoestima da Ásia. Para a igreja que deu a melhor nota para si mesma. Para a igreja que talvez desfrutasse da melhor reputação na cidade. Jesus Cristo olha e faz um diagnóstico sombrio. E não tem sequer um elogio para fazer, apenas censuras. A igreja de Laodiceia. E eu queria olhar para esse texto sobre três perspectivas. Os versos 15 a 17, Jesus está fazendo um diagnóstico. Dos versos 18 a 20, Jesus está fazendo um apelo. Dos versos 21 e 22, Jesus está fazendo uma promessa. E eu não sei se você já parou para perguntar por que Jesus usou as figuras que usou aqui nesse texto. Frio, quente, morno, ouro puro, vestes brancas, colírio. Será que foi casualmente? Fortuitamente? Absolutamente não. Jesus era fiel e Jesus era relevante. Jesus conhecia o texto, Jesus conhecia o contexto. Jesus conhecia a palavra e Jesus conhecia o povo. Jesus conhecia o evangelho e Jesus conhecia a cultura. Jesus conhecia a geografia, Jesus conhecia o contexto em que aquela igreja estava e pegou todas estas coisas e tornou as ferramentas úteis para a comunicação eficaz do evangelho. Jesus não era daquele tipo de pregador que dava respostas a perguntas que não eram feitas. Jesus era oportuno. Talvez você tenha perguntado, mas por que ele usou essas figuras? Frio, quente, morno. Temos que entender a geografia. Você sabe que Laodiceia ficava e fica na região chamada Vale do Rio Lico. E neste vale há 3 cidades próximas, 9 quilômetros uma da outra. Hierápolis, Colossos e Laodiceia. Hierápolis
Era mundialmente conhecida pelas suas fontes de águas quentes. Era a nossa Caldas Novas brasileira. Ali uma montanha chamada Castelo de Algodão, de rochas brancas calcárias, onde as águas brotam quentes, cálidas, e vão descendo naquela montanha, formando piscinas e cascatas, e aqueles lugares de piscinas naturais, pessoas vinham e vêm até hoje para tomar seus banhos terapêuticos ali e curar as suas doenças. Do outro lado do rio Lico, ficava Colossos, curiosamente conhecida pelas suas fontes de águas frias, geladas, também terapêuticas. Laodiceia, a maior cidade, não tinha fontes nem de águas quentes, nem de águas frias. As águas que chegavam em Laodiceia vinham das montanhas por meio de aquedutos e chegavam lá mornas, tépidas, impróprias para beber e impróprias para uso terapêutico. Jesus pega este gancho da geografia e diz para a igreja: quem dera tu fosses quente com mais águas de Herápolis, quem dera tu fosses fria com mais águas de Colossos, mas porque tu és morna com mais águas que chegam na cidade, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que Jesus usou a figura do ouro puro? Porque Laodiceia era o maior centro bancário da Ásia Menor, era a cidade dos endinheirados. Jesus está dizendo: vocês se orgulham do ouro que vocês têm, mas espiritualmente vocês estão pobres. Por que Jesus usou a figura das roupas alvas? Porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor. Jesus está dizendo o seguinte: vocês se orgulham das suas fábricas de roupas, mas espiritualmente vocês estão nus. Por que Jesus usou a figura do colírio? Porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor. Jesus está dizendo: vocês se orgulham das suas clínicas de tratamento de olhos, mas espiritualmente vocês estão cegos. O que Jesus está fazendo? Um diagnóstico. Mas sabe o que me impacta nesse texto? Não é o que Jesus vê, é o que Jesus não vê nessa igreja. Me choca isso. Porque a igreja que mais recebeu censura de Jesus e nenhum elogio, não recebe de Jesus nenhuma censura por problemas teológicos, doutrinários. Não tem falsos apóstolos lá, não tem falsos mestres lá, não tem Jezabel lá, não tem doutrina de Balaão lá, não tem os nicolaítas lá, não tem os falsos apóstolos lá. Aquela igreja não está sendo atacada por heresias nem por falsos mestres. Diríamos hoje que Laodiceia seria uma igreja ortodoxa. E uma igreja ortodoxa está recebendo de Jesus a mais severa censura. Eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Leia as cartas e vocês ficarão chocados. Não há nenhuma censura de Jesus de problemas morais na igreja de Laodiceia. Havia problema moral na igreja de Pérgamo, havia problema moral na igreja de Tiatira, havia problema moral na igreja de Sardes. Nessa igreja não há nenhuma denúncia de escândalos, de pecados. A igreja tinha uma boa reputação diante do espelho e aos olhos da sociedade. Diríamos hoje, a igreja de Laodiceia era uma igreja ética. Leia as cartas e vocês não verão qualquer denúncia de Jesus de pobreza. Havia pobreza em Esmirna, havia pobreza em Filadélfia. Essa igreja é rica. Os teólogos da prosperidade não fariam sucesso lá, todo mundo já era rico. Essa igreja era próspera. Leia as cartas e você não verá qualquer denúncia de Jesus de problemas de perseguição. Havia perseguição religiosa em Éfeso, havia perseguição política em Pérgamo. Essa igreja está em paz. E eu confesso para vocês uma coisa: se eu morasse lá, naquela ocasião, eu queria ser membro da igreja de Laodiceia. Era a melhor igreja. A melhor igreja. Definitivamente a melhor igreja. Ela era ortodoxa, ela era ética, ela era próspera, ela estava em paz. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, nesta noite, que a ortodoxia é boa, necessária, insubstituível. Eu quero dizer para você que a ética é necessária, que ela é boa, que ela é insubstituível. Eu quero dizer para você que a prosperidade é uma bênção de Deus. E a maioria de nós que está aqui tem mais do que necessita para viver. Eu quero dizer para você que viver em paz é uma bênção. Mas não é suficiente. Não é suficiente. Então nos resta uma pergunta:
Qual o diagnóstico que Jesus Cristo faz a essa igreja que tanto o angustia, que lhe provoca tanto desconforto? Só um diagnóstico, só um: falta de fervor espiritual. E falta de fervor espiritual pode existir numa igreja ortodoxa, numa igreja ética, numa igreja próspera, numa igreja que está em paz. E eu confesso para vocês que a percepção que eu tenho é de que este é o problema da igreja evangélica brasileira. Falta brilho nos olhos, irmãos. Falta entusiasmo. Falta paixão. Falta fervor. Falta quebrantamento. Falta arrependimento. Falta choro pelo pecado. Falta sede da palavra. Falta compromisso com a oração. Falta engajamento na missão. Falta avivamento espiritual. Você olha, às vezes, você vê um marasmo. Marasmo. Há poucos dias uma pessoa me abordou depois do culto no corredor e disse: pastor, eu não posso entender. Um culto onde a palavra foi tão forte, tão poderosa, tanto quebrantamento, quando você vai para o pátio da igreja, o papo é outro, é como é que ficou o resultado do jogo, e etc, não tem mais nada com Deus, aquilo não mexeu com a vida, aquilo não tocou o coração, aquilo não transformou coisa nenhuma. Eu temo, irmãos, que a igreja evangélica brasileira esteja dando passos largos e decisivos rumo à secularização. As pessoas aderem à igreja, mas não são transformadas. Há muito ajuntamento, mas pouco quebrantamento, muita trovoada, mas pouca chuva, muitas folhas, mas poucos frutos. O índice de divórcio hoje dentro da igreja é quase o mesmo fora da igreja. O índice de rapaz e moça que vai para a cama na época do namoro é quase o mesmo dentro da igreja que fora da igreja. A igreja evangélica brasileira está sendo mais conhecida pelos seus escândalos do que pelo seu exemplo. Hoje, eu conheço igrejas protestantes, históricas, reconhecidas, onde os presbíteros, os líderes, têm a confraria do charuto e do uísque. Eu conheço igreja onde a juventude sai de uma reunião de oração e vai para a balada, até de madrugada. Há poucos dias um pastor me disse chorando: a minha denominação esse ano não batizou um crente por igreja, em média, durante o ano. Estive pregando em São Paulo há poucos dias e um pastor me disse que no seu presbitério a média de pessoas recebidas naquele ano foi um membro por igreja no ano. Há 15 dias estava pregando lá em Pinheiros e uma pessoa se aproximou de mim e disse: pastor, eu pertenço a um presbitério, o reduto do conservadorismo em São Paulo, e o nosso presbitério demorou 23 anos para plantar uma igreja. E nós temos boas desculpas teológicas para isso. Preguei o ano passado nos Estados Unidos, e um pastor de uma igreja conservadora me disse que no final do ano ele recebeu uma carta do secretário executivo da sua denominação na área, e a pergunta que o secretário fazia aos pastores é: que tipo de charuto você quer fumar, que tipo de cerveja você quer beber na nossa festinha de confraternização dos pastores. Há 15 dias estive pregando num congresso em Nova York, e o pastor que me levava para uma Assembleia de Deus para pregar à noite me disse: pastor Hernandes, no meu bairro aqui, onde está a nossa igreja, 11 templos estão sendo vendidos porque o povo já não vem mais para a igreja. Falta fervor, queridos. Falta fervor. Há um marasmo, há uma sequidão, há um deserto, há uma mesmice, há uma falta de paixão, de entusiasmo com as coisas de Deus. E nós estamos nos olhando no espelho e nos achando o máximo.
Quer ver uma coisa que me entristece hoje? Profundamente, me envergonha até como pastor. As nossas festas de casamento. Eu não sei como é que está acontecendo na sua região não, mas na minha região, pelo Brasil afora eu ando, eu escuto os pastores aflitos com isso. Você faz um culto na igreja, é uma bênção, uma mensagem maravilhosa, uma música maravilhosa, você sai do culto, você sai do templo, vai para um cerimonial, lá o pau quebra. A música que rola lá não tem nada a ver com Deus mais. Bebida alcoólica, você serve todas. As luzes se acendem e viram uma boate moderna, e o povo de Deus cai na pista de dança e volta para casa bêbado, com as pernas bambas. Olha para o retrovisor e veja as igrejas que entraram por esse caminho, onde foram parar. Ou a igreja tem a coragem de botar o pé no freio, ou nós entraremos num processo de secularização irremediável. Jesus está no meio da sua igreja. Ele tem o diagnóstico na sua mão. Eu conheço as tuas obras. Depois desse diagnóstico, Jesus Cristo tem um apelo a fazer. E ele é tão maravilhoso, e tão doce, e tão terno, que ele começa o apelo assim no verso 18. Aconselho-te. Eu podia mandar, mas dá conselho. Aconselho-te. Que tu compres de mim ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. E Jesus está nos dando a pista aqui. Aconselho-te que tu compres de mim. Que tu compres de mim. Que tu compres de mim. Porque eu conheço você também muitos pastores, muitos líderes, muitas igrejas e até denominações que se perderam na busca do fervor e entraram por caminhos estranhos, de falsas doutrinas, de experiências perigosas, e se desencaminharam. E Jesus está nos dizendo o seguinte: o único que pode restaurar o fervor no nosso coração é o próprio Senhor Jesus. Nós não temos que correr atrás das últimas novidades do mercado da fé, nós temos que nos voltar para Jesus, é Ele quem aquece o coração. Quando aqueles discípulos de Emaús tiveram um encontro com Jesus e os seus olhos foram abertos, o coração aqueceu. Porque quando os olhos se abrem e o coração aquece, também os pés se apressam. E quando os olhos se abrem e o coração aquece e os pés se apressam, os lábios se abrem para dizer que Jesus reina, que Ele está vivo e que Ele é o Senhor, a razão da nossa vida. Quando chega no verso 19, Jesus tem uma afirmação a fazer e uma ordem a dar. Ele diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. E tem hora, queridos, que pregar sobre esse texto constrange profundamente. Profundamente. Porque Jesus está pegando muito pesado. Muito pesado. Essa mensagem não é politicamente correta. Ela não é popular. É aquele tipo de mensagem que o pregador recebe um tapinha nas costas na porta da igreja. Mas sabe por que Jesus está pegando pesado comigo, com você? Porque ele está dizendo o seguinte: eu não desisto de você. Eu não abro mão da sua vida. Eu não fui para a cruz, eu não morri, eu não ressuscitei para gerar um crente apático, insosso, morno, vazio, insosso, sem sabor. Jesus Cristo foi ao céu e enviou o seu Espírito para que você e eu fôssemos cheios do seu Espírito, revestidos com poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E não é admissível que você e eu vivamos uma vida fracassada, medíocre, pobre, rasa, insossa, vazia, morna espiritualmente. Por isso ele tem uma ordem a dar: sê pois zeloso e arrepende-te, muda a tua vida, muda a tua conduta. Quando chega o verso 20, docemente ele se apresenta outra vez e diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E o que mais me choca nesse texto, sabe o que é? É que a igreja de Laodiceia era narcisista. Ela se bastava a si mesma. Ela era um fim em si mesma.
Tudo acontecia com ela, por meio dela e para ela. Ela se reunia porque gostava. Ela cantava porque gostava. Ela pregava porque gostava. Ela ofertava porque gostava. Ela fazia tudo porque ela era o centro de todas as coisas. E Jesus do lado de fora ainda. Que Jesus nos convide a cear com Ele. É um milagre. Mas que Ele queira cear conosco é graça. É graça. E a única maneira do coração aquecer é assentar-nos com Jesus. É termos intimidade com Jesus. É conhecermos a sublimidade do conhecimento de Jesus. É experimentarmos a beleza, a santidade, a glória do excelso Filho de Deus. Por isso, depois deste apelo, ele vai fazer a promessa. E no verso 14 ele diz por que ele tem competência para fazer a promessa. Estas coisas diz o amém. Não tendo ninguém maior do que ele para fazer o juramento, ele é o próprio juramento, ele é o amém. Ele é a última palavra de Deus. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, porque o que ele fala, ele cumpre, o que ele faz, ninguém pode impedir sua mão de fazê-lo. E ele é o princípio da criação de Deus, porque foi ele quem trouxe tudo à existência. Sem ele nada do que foi feito se fez, e se ele do nada criou todas as coisas, ele é poderoso também para restaurar o fervor espiritual no seu e no meu coração. E a promessa é esta, no verso 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com o meu Pai no seu trono. Preste bem atenção na transição do verso 20 para o verso 21. Ele sai da intimidade da mesa para a publicidade do trono. Quem se assentará publicamente com ele no trono? Quem assentou-se com ele intimamente à mesa. Por isso, Jesus Cristo diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, em julho de 2011 eu fui visitar essas igrejas. Caminhei por todas essas cidades, parei em todos os lugares, e eu confesso a vocês que algumas vezes eu chorei bastante. Porque estas 7 igrejas estão mortas, literalmente mortas. Apenas escombros, pedras reviradas, muita poeira, vaga lembrança de uma igreja que existiu no passado. Nessa mesma região não tem hoje 1% de crentes em Cristo Jesus. Sabem por que essas igrejas morreram? Porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Olha para a Europa. O velho continente, berço do protestantismo, onde aconteceu a reforma do século XVI, movimentos puritanos, movimentos morávios, movimentos pietistas, as missões modernas, os grandes avivamentos históricos. Hoje a Europa é um continente pós-cristão. Eu estive o ano passado pregando em Genebra, aquela cidade que já foi considerada uma maquete do reino de Deus na terra, hoje não tem vestígio de cristianismo em Genebra. O ano passado eu estava pregando em Londres e um pastor me disse, com lágrimas nos olhos, disse, pastor Hernandes, a Inglaterra hoje não é mais a terra de John Wesley, de George Whitefield. A Inglaterra hoje não é mais a Inglaterra de William Carey, de William Wilberforce. A Inglaterra hoje não é mais o país de Charles Haddon Spurgeon, de Charles Lyell. A Inglaterra hoje não é mais o país de Mark Lloyd Jones e de John Stott. A Inglaterra hoje é o país de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Os nossos templos estão sendo vendidos e transformados em boates, em museus, em mesquitas muçulmanas. Sabe por que as igrejas estão morrendo na Europa? Porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. Olha para a América do Norte, onde você tem tantas chamadas dead churches, igrejas mortas, templos enormes, vazios, denominações inteiras capituladas, rendidas ao liberalismo, e os seminários que formaram teólogos
pastores, missionários que abençoaram o mundo, hoje estão gerando morte. Denominações inteiras perdendo centenas, milhares de membros todos os anos. Denominações que, não obstante, preservem a ortodoxia, estão minguando. Você entra na igreja e vê algumas cabecinhas brancas, mas a juventude já foi embora da igreja. Porque, embora conserve a ortodoxia, perderam o fervor. Como disse para vocês, apenas num bairro de Nova York, 11 templos vendidos, porque não tem mais gente para frequentar. Sabe por que as igrejas estão morrendo na América do Norte? Porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. Olha para o Brasil, queridos. Olha para o Brasil, onde você já tem denominações capituladas ao liberalismo, perdendo membros ano após ano, minguando, paradas, estagnadas. Onde você tem outros redutos lotados de multidões e multidões, mas não tem evangelho, mas não tem boas novas, mas não prega sobre arrependimento, mas não se prega sobre justificação pela fé, não se prega sobre regeneração, não se prega sobre as glórias por vir. Olha para as denominações, que embora algumas conservem a ortodoxia, mas perderam o fervor, perderam o entusiasmo. Meus irmãos, a cada 3 gerações uma igreja pode correr o risco de entrar num processo de secularização. Aquela geração que nasceu lá no Egito, morreu no deserto. Aquela segunda geração que nasceu no deserto, entrou na terra prometida. Mas aquela geração que nasceu na terra prometida, a terceira geração, já não conhecia Deus mais. Talvez os nossos avós foram mais crentes que os nossos pais. Talvez os nossos pais foram ou são mais crentes do que nós. Talvez nós estamos sendo mais crentes que os nossos filhos. Se Deus não tiver misericórdia, os nossos netos podem herdar uma igreja fria, apática, secularizada. A minha oração e o clamor da minha alma é que Deus nos desperte, é que Deus nos inflame, é que Deus nos aqueça, é que Deus nos traga de volta a pureza do Evangelho, a beleza do Evangelho, a glória do Evangelho. Que nós não nos contentemos apenas em defendermos a ortodoxia, mas que nós tenhamos o coração cheio de fogo. Que a igreja se prostre para buscar a Deus, experimentar um poderoso reavivamento espiritual. Para que a igreja, ainda que pareça hoje, em alguns lugares, como um vale de ossos secos, Deus possa soprar com o seu Espírito, tirar as cinzas, acender as brasas e levantar um fogo santo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus restaure a nossa sorte. Amém. Vamos orar juntos, queridos. Vamos orar juntos. Se você quiser vir aqui à frente orar comigo, tiver a liberdade de fazer isso, pode vir, vamos buscar a Deus. Ó Deus bendito, Deus de toda graça, nós precisamos de Ti, Deus, nós precisamos de Ti. Nós não queremos viver os dias da nossa vida sem experimentar verdadeiramente a plenitude do Evangelho na nossa vida. Não queremos apenas olhar pelo retrovisor e ver as maravilhas que Tu já fizeste no passado. Tu és o mesmo Deus. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Deus.
Visita a tua igreja, restaura a tua igreja, reaviva a tua igreja, levanta aqueles que estão caídos, inflama os que estão frios, renova os que estão desanimados, apruma os que estão frouxos da fé e dá vigor à tua igreja, para que ela viva na plenitude da tua graça, sendo uma igreja santa, pura, vigorosa, ousada, comprometida e fiel. Manifesta a tua glória, Senhor, e restaura a nossa sorte, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, amados, em nome de Jesus.